O dia que a gente sauda o Baloaê geralmente é na segunda-feira. Nosso encontro acontece sempre na quarta e esse mês de agosto, dentro para nós que sincretizamos ele com São Roque, dia 16 é o dia de São Roque. Então a gente celebra sempre as nossas festividades, as nossas saudações, dia 16 de agosto. Lembrando que a gente também saúda São Lázaro, aí São Lázaro, Omolu, né? Alguns irmãos, algumas denominações entende que o Baloaê, o Omolu, é uma linhagem só, outros são características diferentes. Alguns dizem que é o Omolu mais novo, o Baloaê, o Omolu seria o Baloaê mais velho. A gente entende que tudo isso é um orixá que trabalha nessa vibração, tanto espiritual quanto material, quanto a vida, a morte, né? Na nossa casa, e a gente respeita a todos e pede a toda a benção aí. Na nossa casa, quando a gente fala de Omolu, a gente também está falando de Obaloaê, sim, e quando a gente fala de Obaloaê, a gente está falando de Omolu. A gente diferencia o Obaloaê, realmente ele trabalha a cura, a coisa da doença, a melhora, a transformação do ser, e o Omolu é aquele momento da nossa passagem, momento da limpeza de todas as coisas materiais, as impurezas. Então a gente acende em nossa casa a vela bicolor branca e preta para ele, representando o céu, terra, representando o branco, o preto, e a cor dele vai ser sempre isso. Por isso que você vai ver no altar um tecido mais escuro, uma cor branca. As pessoas sempre perguntam e querem, se a gente quer agradar o orixá, uma flor que todo mundo conhece, que é muito fácil, o crisântemo que está aqui na mesa, nosso altar. O Everson vai virar e focar ali o altar para você ver. E todo o altar a gente sempre faz, tem sempre um filho da casa que ancora. Hoje a nossa amiga Ivana, né? Filha do Caboclo da Mata, preparou com todo o amor essa firmeza. E aí a gente tem um crisântemo, a flor de Obaloaê, que é a pipoca, né? O coco, e a gente coloca sempre um copo de água. Em todos os altares nossos vai ter às vezes uma flor branca, mas quando a gente vai fazer uma oferenda para o Baloaê, tem a tradicional palha, né? Que a gente fala, mas essa planta, quem não conhece? Todos nós conhecemos. Então, se você deseja fazer uma oferenda, deseja fazer um agrado ao orixá, coloque em casa. Elias, mas eu posso firmar para o Baloaê? A gente vê tanta coisa, fala de Omolu, que é na esquerda, tem tanto pavor. O Baloaê é um orixá, né? E todo orixá, ele traz a luz, a irradiação, ele trabalha muito mais a transformação. Tanto é que o primeiro alimento que a gente oferece é o milho, né? E para ele virar uma flor, ele era um milho, foi ao fogo, se transformou, aqueceu, a transformação para o externo. Então, quando a gente coloca essa oferenda, a gente está lembrando a mensagem que esse orixá traz, que a cura tem que vir de dentro para fora, que a transformação do ser é de dentro para fora, né? E quando a gente coloca esse crisântemo, porque o crisântemo, para quem não sabe, ele está muito ligado ao idoso, à vovozinha, ao vovô, e é uma planta que todo idoso, ou quando você tem em casa alguém desanimado, às vezes em certa desarmonia, tristonho, sem vontade, sem autoestima, motivação, é legal ter em casa para gerar essa energia. Então, é bem aconselhável você às vezes oferendar para uma pessoa de mais idade, que às vezes vive, sua mãe, seu avô, né? E claro que aqui não é esse sentido, mas é uma planta que está ligada ao velho, e é ele que a gente pede sempre essa proteção. As cores que você pode colocar de vela seria então a vela branca, ou a vela bicolor branca e preta. Aí onde vem alguns terreiros, alguns templos, sincretizar, né, com São Benedito, com os pretos velhos, as almas, porque tem a coisa da pipoca, tem a coisa do branco e preto. Estão todos juntos trabalhando, como diz os jovens, misturado ali trabalhando, isso que é importante. Mas a gente sempre vai oferecer para o Baloaê, na nossa casa, a pipoca. Depois eu vou falar, nós vamos mostrar o ritualzinho que você pode fazer em casa, simples, como fritar, só que não é aquela pipoca que a gente compra no pipoqueiro.
Não é pipoca que a gente vai assistir aqui a live e está comendo pipoca. É todo preparado, diferenciado, mas é muito simples. Você pode fazer, qualquer um de nós podemos fazer, mas sem nenhum tempero. Mas a gente vai falar e vai mostrar. E se você tem alguém enfermo em casa, se você pretende curar alguma coisa em você, você pode fazer em casa. Casca de alho, a casca de cebola é sempre bom, porque a gente está sempre simbolizando a palha e a purificação, né? Quando a gente pensa nesse orixá, a gente pensa na coisa da transformação, que não é uma coisa tão fácil, né? A gente muda comportamentos, a gente muda às vezes atitude, postura, mas você mudar hábitos, mudar às vezes crenças enraizadas em você, costumes, é um exercício. E aí é preciso realmente a sua cura, a sua melhora. E esse orixá ajuda nesse campo, né? Ele tem esse poder de nos facilitar para essa caminhada de melhora. E é o que a gente mais precisa e que a vida está nos ensinando. A gente vive um momento onde você está tendo que reformular a sua vida. A gente está vivendo um momento onde a gente está tendo que reaprender muitas coisas. Esse é o convite de toda essa situação que a gente vivencia. Se permita ao novo, se permita as mudanças, né? Quando a gente fala de Obaloaiê, é mais resistência, mais caladinhos, é onde os filhos de Obaloaiê tende para muitas pessoas serem pessoas mais chatas, mais rancorosas, ranzinza. Pelo contrário, são pessoas muito leal, muito verdadeira, perseverante, muito cautelosas, pé no chão, equilibrada, né? E gosta realmente da verdade, da coisa certa, da disciplina. Então eles têm toda uma constância, porque eles se preocupam demasiadamente com o chão, com a solidez do ambiente, dos lugares, com a veracidade das coisas. E isso é o Obaloaiê. O Obaloaiê é te trazer você no teu eixo, no teu equilíbrio, na tua essência, na tua sincronicidade com aquilo que a vida está te pedindo. Aonde você está, qual local você vive, como você vive. Quando a gente começa a fazer esse encontro, a gente começa a nossa cura interna, a gente começa a nossa transformação, né? A gente vai sempre reverenciar o Obaloaiê no cruzeiro por conta do sincretismo com a passagem, o momento da morte, o momento da passagem, né? A gente pode fazer a oferenda para ele então num belo de um cruzeiro. Hoje quase não se tem cruzeiro nas cidades, né? Mas a gente vai encontrar lá no Calunga, não tem problema, aí onde vem esse sincretismo também com o Molu, essa mistura com o Molu, você pode oferendar até mesmo lá, é onde eles trabalham essa energia de passagem, de renovação. Nós ainda temos um tabu e um receio da morte muito grande, porque ela simboliza a perda, ela simboliza para a gente o final, né? E o Molu vem nos mostrar que é através da transformação que vem essa luz. Mas isso é para os espíritos que já se amadurecem, é o momento de transformação. Quando há o momento da passagem, você se libertou para a grande luz, e para a grande luz que é dentro de você. Agora, a gente aceitar a perda de um ente familiar, a gente aceitar a morte, né? Quantos de nós trabalhamos isso nos terreiros, trabalhamos com terapeuta, porque você não entende, não compreende. Esse é um orixá que nos ajuda a entender esse momento da passagem, nos ajuda a facilitar a compreensão de toda essa transição. E aí você pode fazer uma oferenda para ele no cruzeiro. Às vezes o caboclo sempre pede para as pessoas ir no cruzeiro rezar, principalmente quando está enfermo, pedir a cura da família. Às vezes a gente está doente em casa, você está agoniado com alguma coisa, nem tanto você, mas são heranças familiares, compromissos que nós assumimos, ou nossa família, e que agora a gente está tendo que arcar com esses compromissos. E aí é bem louvável e louvado a gente rezar bastante para os nossos entes familiares que já fizeram as suas passagens, porque muitos deles, não tendo consciência de onde se encontra, se torna um egum, um espírito obsessor, onde começa a vagar por energias aqui ainda de quando vivia na Terra. E se eu desencarnar, eu tenho que seguir minha estrada, né? Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente construiu,
foi para essa vibração, para esse momento, para essa situação que a gente vivencia. Então, no momento de passagem, é bem importante a gente rezar para os nossos, pedindo que o Obaloaiê cuide dessas almas, pedindo, né, a sua mãe, Nanã, que cuide dessas almas. Todo esse panteão de Obaloaiê, que é Oxumaré, Ossanha, Euá, eles vão lidar com essas vibrações de transformação, com essas vibrações de renovação, né? Morrer é renovar, mas é duro a gente entender isso, porque a gente fica muito preso ainda nos nossos valores, nas nossas coisas, naquilo que eu construí, no meu cargo que eu conquistei, na profissão que eu galguei, né? Poxa vida, agora eu sou um Ogã, tantos anos de estudo, agora eu sou doutor, PhD, não sei o que, e tudo mais, construir meu palácio, né? O carro que eu tanto sonhava, tudo isso vai ficando para trás. Isso tudo é importante e é louvável para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Na medida que a gente fica preso a isso, não há realmente uma transformação. Aí é bem difícil a gente entender e a gente entender esse momento de passagem. Mas esse momento de passagem é o momento da libertação de todas essas aprisionações que a gente tem material. Só que a gente não pode ir antes e nem depois, a gente tem que ir no tempo combinado. A gente brinca que todos nós temos um contrato, né? E a gente vai na hora que o contrato termina. Hoje a nossa grande desculpa é que todos nós estamos indo embora por causa da pandemia. É fato. Esse é um motivo de toda essa legião de espíritos que escolheram fazer a sua passagem dessa maneira, né? A gente não pode ir antes, porque não é permitido a gente não resgatar os nossos compromissos. Então, por isso que nós somos viamente, não entendemos e não compreendemos o suicídio. E a gente viamente pede sempre a esses espíritos que sejam assistidos, que sejam iluminados. Agora, nós temos compaixão pelo suicida. A gente tem compaixão por aquele que teve esse ato, que teve essa situação. Mas que a gente nunca permita com que essas vibrações pairem na nossa cabeça, com que essas vibrações estejam. Em muitos momentos, às vezes de desencontro, de desajuste na vida, a gente tem vontade de se enfiar dentro de um buraco, fugir da realidade, fugir, é uma fuga, né? Então não é um ato de bravura, longe de ser um ato de bravura, e sim uma fuga. Esse orixá é um grande colaborador para a nossa transformação, para a nossa melhora, para a cura de todos os males que você passa. Alguém perguntou, as frutas, a palha, vou mostrar a oferenda aqui, Daniel, me ajuda aqui. A oferenda que a gente faz para o Obaloaiê, a gente coloca assim a palha, isso, mas a gente colocou, é a pipoca, né? E aí também o coco, né? E o crisântemo no meio. Mas depois eu vou falar como a gente deve fritar a pipoca, não é o jeito comum que a gente faz no cotidiano. Aqui você está pedindo um grande axé, então hoje eu vou ensinar você a fazer, para você colocar numa segunda-feira, que é o dia que a gente cultua o Obaloaiê, pedir a bênção da sua casa. Esse ano, todos os trabalhos espirituais, nós temos um dia na casa que é dedicado à cura, que é a quinta-feira. Todas as quintas-feiras tem na entrada da casa toda, a quadra toda da aldeia, a flor de Obaloaiê na porta, e no final dos trabalhos cada filho recebe o banho da flor de Obaloaiê no final do trabalho. Esse foi um pedido do caboclo feito lá atrás, no dia da cura a gente mentalizar. Então é bem próximo, na segunda-feira você fazer a oferenda de Obaloaiê. Daqui a pouco eu vou falar como a gente frita a pipoca. É simples, tranquilo. E aí você coloca a ria, né, como a gente diz no bom sentido, lá no teu altarzinho, no teu canto, na tua casa, deixa. Como não é algo tão perecível, você pode deixar 3 dias, uma semana, e depois você leva num cruzeiro, entregando lá para o Obaloaiê. Obrigado, Daniel. E aí a gente pede a ele a bênção, a cura. Elias, mas você acredita mesmo nessa oferenda? A gente vai receber o axé? A reza é importante, a tua atitude, a meditação, a tua postura, mas o rito, o axé, a magia que está por trás de tudo isso, o envolvimento para trazer a tua purificação, né? Então há coisas que a gente precisa trabalhar realmente
com outras vibrações. E quando a gente fala de Obaloaiê, a gente está falando do elemento terra, a gente está falando do elemento água, que é a estabilidade, é o movimento, é girar, fazer a coisa andar. Nosso planeta é muito mais composto pela água, pela terra, a sua formação. E é o que traz a vida, é o que traz aquilo que se renova, aquilo que começa. Quando a gente falar em Obaloaiê, ao contrário, não cria um pavor, e sim um respeito, uma devoção pelo que é sagrado, que é a tua vida, né? Por que a dor chega até a nossa casa? Porque quando eu falo casa, eu falo a casa do nosso espírito, que é o nosso corpo, a nossa matéria. Por que a dor se aproxima à nossa casa? Porque algo está em desarmonia. É para a nossa transformação, para a nossa melhora, para a nossa evolução. Sempre que algo ao contrário, ou principalmente de dor, te ocorrer, a vida está te convidando e te alertando que vai vir uma coisa boa. Pense assim, acredite assim. Não é por acaso. Agora há pouco, até a nossa irmã dizia, saudade da minha mãe que fez a passagem, passou aqui, eu não vou encontrar o nomezinho dela. E as meninas não anotaram o seu nome. Mas te mando um abraço com muito axé. E ela dizendo que saudade da mãe, mas a mãe dela estava com a gente na última live e hoje ela já está do outro lado do rio. Muita luz para você e não tenha dúvida, a gente acredita piamente que a vida continua e quando nós estamos nesse momento, mesmo de dor, é um convite para a nossa transformação, para a nossa renovação. Deus não nos castiga, os orixás não nos castigam, longe do orixá trazer doença, ferida para você. A gente vivencia aquilo que nós vamos semeando, a gente vivencia aquilo que a gente vai plantando. E aí, mediante isso, a gente vai ter a nossa colheita para a nossa transformação, para a nossa evolução.